Olá a todos, eu me chamo Paulo Igor, faço parte do grupo Percepção Política e nós falamos sobre a conjuntura política e econômica do Brasil. Pois bem, é muito comum no Brasil de 2020 associar a estagnação econômica, bem como a queda do PIB brasileiro, por conta da pandemia. Mas isso não é bem verdade. O Brasil passa por um processo de estagnação econômica que está atrelada ao desmonte da malha produtiva brasileira desde os anos 80. E por que desde os anos 80? Porque é fruto de uma experiência ultraliberal que vai desmontando a indústria brasileira. Isso passa por quatro elementos: desindustrialização, financiarização rentista, reprimarização da economia e privatização. O Brasil, como a gente sabe, entre os anos 30 e 80, iniciou um processo de industrialização de substituição, ou seja, começou a investir na sua força produtiva, saindo de sua condição agrária para uma condição industrial, a partir do governo Vargas, nos anos 30. Mas nos anos 80 para cá, houve um processo de ultraliberalização da economia. E aí a gente percebe isso nesses elementos que nós vamos falar agora. A desindustrialização é o primeiro elemento desse processo de estagnação econômica que o capitalismo brasileiro vem passando. Se entre os anos 30 e 80 o Brasil passou por um processo de transição do mundo agrário para o mundo industrial, a partir de políticas públicas de investimento no setor produtivo e principalmente no que tange à industrialização, a partir do período do governo Vargas até os anos 80, a gente vai ter uma experiência de desmonte da malha produtiva brasileira a partir dos anos 80. No seguinte sentido, o Brasil, por uma questão ideológica, por uma questão de um projeto político privatista, individual e sem um projeto de nação e de longo prazo, assim, deixa de lado o processo de industrialização, o investimento em tecnologia e em infraestrutura e passa a se inserir dentro da globalização a partir da financiarização e da reprimarização da economia, que são dois elementos que a gente vai falar depois. Mas isso mostra que o Brasil, dentro da Divisão Internacional do Trabalho, abre mão da indústria e volta para uma condição basicamente primária da economia. Esse período pode ser caracterizado pelo processo de endividamento do externo brasileiro e o fim do processo de industrialização via indústria de substituição. E aí a gente entra num quadro que vai ser marcado pela ideologia e pela gestão neoliberal do Brasil, que vai se consolidar a partir do governo Collor nos anos 90. E aí, como consequência, como desencadeamento do fim desse investimento maciço em industrialização, o Brasil vai se inserir dentro do mundo globalizado como exportador de elementos primários, de commodities, de soja sobretudo. E aí a gente percebe que o capitalismo brasileiro vai estar subordinado ao setor primário. E aí a gente percebe um atraso industrial e tecnológico no Brasil. Aí, com esse abandono da produção industrial, desse projeto de industrialização no Brasil, que a gente pode perceber com um exemplo claro, que se entre os anos 40 e 80 beirava 20% de nossa economia, ele cai para 10%. E aí, desse modo, o Brasil vai se reinserir dentro do mundo globalizado capitalista como um exportador de commodities, ou seja, dentro de uma lógica primária, exportando commodities como soja. Então vai ser uma era do agronegócio, a gente pode dizer assim. E então o Brasil vai estar voltado para a exportação de gêneros primários. Então o campo vai ser marcado, caracterizado pela expansão do latifúndio. E aí a gente percebe que essa pressão do lobby agrário vai ser no sentido de, por exemplo, desvalorizar a moeda.
como acontece agora com a política da Tereza Cristina e do Paulo Guedes, de desvalorização do real para ganhar muito no câmbio, para ganhar muito com as exportações. Então, isso gera um problema enorme que a gente está percebendo com o setor do minifúndio, ou seja, aquele verdadeiro produtor, o pequeno produtor que produz feijão, por exemplo, que fica impossibilitado de produzir porque os preços vão ficando cada vez mais inflacionados e se vê necessitado de vender sua terra para o grande negócio, para o latifúndio. E aí esse processo faz com que a gente tenha um problema de carestia, porque vai acontecer uma expansão do agronegócio no sentido de transformar todo o nosso solo em soja. E a produção voltada para o mercado interno, para o consumo interno, para a nossa base alimentar, vai sendo desprezada. Sem falar também, é claro, no avanço das queimadas, no desmonte, na destruição de nossa biodiversidade, como está acontecendo na Amazônia, como está acontecendo no Pantanal. E aí, o que essa reprimarização está atrelada a um processo de financiarização rentista, em que esses dois elementos juntos vão destruir a indústria brasileira, vão destruir a malha produtiva brasileira e, consequentemente, a geração de emprego e renda, bem como a nossa base alimentar. Logo, o terceiro elemento é a financiarização rentista. E em que consiste, em que problema ela causa ao Brasil? É porque como esse lobby de pressão financeira vai no sentido de desmontar, de desvincular, de desmobilizar o Estado. O Estado é um elemento que é importante para a redução das desigualdades, corrigir distorções que o capitalismo provoca, tentar diminuir ou combater a desigualdade social. Com o investimento, como o lucro do rentismo é basicamente nos juros, ele vai tentar minar não só a capacidade da malha produtiva brasileira, o investimento público nos setores estratégicos como saúde, educação, cultura, e no setor agrário de minifúndio, ele vai destruir esse investimento, esse financiamento em setores estratégicos por parte do Estado e vai subordinar toda a capacidade, todo o orçamento estatal para o rentismo, para o capital financeiro, para o capital improdutivo. Isso gera um problema enorme que a gente está vendo no Brasil, que é o desemprego, com 13 milhões de desempregados, ou entre 38 e 40 milhões que estão no subemprego. E aí essa agenda vem se acentuando rumo à financiarização completa do Brasil desde o golpe de 2016, com o Temer, com as reformas trabalhistas, com a reforma previdenciária, com a PEC 95, que desmonta todo o investimento no Estado, em setores estratégicos, como eu já falei, em segurança, em saúde, em educação. E esse desmonte na malha produtiva brasileira, bem como na capacidade de investimento do setor público, em prol do capital parasitário, do capital sugador, do capital improdutivo, que não gera riqueza para o país, se dá quando a gente se depara com notícias de que entre 2008 e 2009, os bancos lucraram em torno de 109 bilhões, ou como o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, dá 1,3 trilhão para bancos, para salvaguardar o sistema financeiro, enquanto temos uma população enorme no desemprego, ou no subemprego, ou sendo demitidas, ou pequenas e médias empresas sendo fechadas. Ou outro dado também que reforça isso, que o Brasil está se transformando em um grande balcão de negócios do sistema financeiro, por exemplo, os 5 maiores bancos do Brasil lucraram entre algo em torno de 7,4 trilhões, mais do que todo o PIB nacional, ou seja, mais do que toda a produção interna bruta brasileira. Ou seja, o rentismo está engolindo o setor produtivo, o setor de investimento, o setor infraestrutural brasileiro.
E o quarto elemento já é algo recorrente entre os setores de direita e de extrema-direita no Brasil e dos apologistas do ultraliberalismo. É a privatização. Aquelas privatizações que já ocorreram com o FHC, como a venda da Vale do Rio Doce, e enfim. Mas agora com o Paulo Guedes, ele tem também essa proposta de aprofundar essa agenda privatista. Já está vendendo a conta-gotas a Petrobras, a Eletrobras, tenta privatizar os Correios, tem um projeto de desmonte do SUS, tem um projeto de minar o Porto de Santos. Então, é um ataque, uma ofensiva da barbárie ultraliberal em setores estratégicos, sobretudo das empresas estatais brasileiras, que são importantes porque elas são responsáveis no investimento público no setor infraestrutural brasileiro. A gente viu também já, por exemplo, no Congresso, Tasso Gereissati, do PSDB, tentando privatizar a água. Então, há também setores do PSDB, setores do atual governo, da ala ideológica ultraliberal do governo Bolsonaro, como Paulo Guedes, que querem, bem como o próprio Bolsonaro, querem desmonte do setor público, de um modo geral, especialmente das empresas estatais. Então, portanto, para a gente sair desse quadro de estagnação econômica parasitária, fruto de experiências políticas ultraliberais dos últimos anos, é preciso um novo pacto, um novo projeto econômico que tenha como centralidade a participação do Estado no investimento na infraestrutura e na força produtiva brasileira, em sua modernização, em sua industrialização, em seu investimento tecnológico. E, para isso, a gente precisa, primeiro, revogar essas PECs que foram implantadas no governo Temer, como a PEC do teto de gastos, ou como a reforma trabalhista, ou como a reforma previdenciária, e combater essas políticas austericidas que o novo ministro da Economia, chamado Paulo Guedes, está implementando. Então, portanto, para a gente sair dessa crise, é preciso, primeiro, do Estado, e segundo, e principalmente, tirar Bolsonaro do poder.